Olá! Bem-vindo à nossa live de hoje. Nossa live de terça-feira. Nosso combinado é conteúdo na veia. Hoje nós vamos falar sobre bloqueios emocionais. Guardar uns minutinhos, só chegando. Sejam bem-vindos. Vamos lá. Desculpa. O que cargas d'água vem a ser isso, Camila? Bloqueios emocionais. O que são, né? Os bloqueios emocionais, como eu consigo detectá-los na minha vida, e mais, o que eu posso fazer para me livrar deles? Tem jeito isso? Esses serão os nossos conteúdos aqui da nossa live de hoje. Então vamos lá. Primeira pergunta. O que são esses bloqueios? É uma linguagem técnica, digamos assim, que são trilhas neurais formadas, que são ocasionadas por algum momento traumático, algum evento traumático que você teve. Geralmente esses eventos acontecem na infância, adolescência, porém ele pode ocorrer ao longo de toda a sua vida, tá? E ele acaba por bloquear um caminho neural. Então, eu gosto muito de usar uma ilustração, tá? Para vocês entenderem aqui, imagine você, eu estou saindo de Belo Horizonte e o meu destino vai ser, vamos dizer assim, vai ser Ipatinga, uma cidade bem conhecida do interior aqui de Minas. Então, eu já tenho um destino, eu pego ali a 381, que é o caminho ali para chegar em Ipatinga, porém, chega de um determinado ponto da estrada que aconteceu um deslizamento de terra, um barranco desmoronou ali. Ou seja, o meu caminho, ele foi bloqueado com esse desmoronamento de terra. Agora me resta, boa noite, pessoal chegando aí, Tchail, Toriane. Então, o que acontece? Estou indo de Belo Horizonte a Ipatinga, de repente na 381 surge um deslizamento de terra que acaba que cobre toda aquela pista. Então, eu estou impedida de seguir por aquele caminho para chegar a Ipatinga. Me resta duas alternativas. Eu volto para Belo Horizonte, remarco a minha passagem, a minha ida a Ipatinga, ou se eu tenho uma grande necessidade de estar em Ipatinga, qual é a outra opção que me resta? Eu procurar, boa noite, tia. Eu procurar outras rotas, outro desvio que me faça cortar o caminho por aquele que está interrompido, aquela estrada que está interrompida. Essa é uma ilustração bacana para a gente entender o que seria esse bloqueio, tá? Agora, como isso é na nossa vida, nas nossas emoções? Digamos que lá na minha infância, eu tive uma experiência negativa, tá? Vamos supor, alguma experiência negativa, né, emocionalmente para mim, em algum momento em que alguém, vamos exemplificar aqui bem do dia a dia. O meu pai, às vezes, teve uma atitude grosseira com a minha mãe.
Isso é bem comum no Brasil, onde muitas famílias são desestruturadas, tá? Onde cada um ali não representa o seu papel, não vê não observa tanto isso. E aí, o que acontece? Aquela criança ali, ela entende, olha, meu pai foi agressivo com a minha mãe. Outra pessoa vem e fala assim, olha, homem não presta. Outra pessoa vem e vivencia um casamento negativo, tá? Uma relação negativa ali perto dela. E ela fala assim, olha, opa, peraí, isso daí é ruim. Então, quando ela cresce, ela começa a ver que ou ela não busca pessoas a se relacionar, está sempre bem fechada, tá? Ou ela acaba atraindo o mesmo perfil de personalidade do seu pai, aquele que era agressivo. Por quê? Ou ela repele essa situação, tá ok? Essa situação negativa que aconteceu, ou ela repele, ou ela replica. E nisso nós vemos a maneira de funcionar do nosso cérebro. A nossa tendência, gente, é o mais fácil, o caminho mais fácil. O caminho mais fácil para o nosso cérebro é sempre repetir. Gasta bem menos energia. Repetir. Então, voltando para a ilustração lá. Eu pego meu carro novamente e pelo meu cérebro, vamos supor que eu voltei para Belo Horizonte. Eu preciso ir para Ipatinga. Vamos supor, qual é o caminho que o meu cérebro vai optar? Pela lógica do funcionamento cerebral, vai ser o quê? Ir pela BR-381. Porque ali eu conheço o caminho. Eu não sei se eu vou ter que andar mais 3 horas de um lado, se eu vou ter que pegar a estrada de terra. Entendem? Quando eu tenho um evento traumático, e quando eu falo evento traumático, gente, parece que é assim, olha, pode ser alguma coisa de altíssimo impacto emocional. Como, por exemplo, um acidente de carro, o carro capotou e aquela coisa, e de repente eu estou adulta e eu tenho aquele medo de dirigir. E eu não entendo por quê. Ou então, eu vi na minha infância, isso eu tô dando exemplos generalizados, tá, gente? Ou então, na minha infância eu vi alguém sofrendo um acidente e de repente eu me vejo com medo de dirigir. Isso são as consequências dos nossos bloqueios emocionais. Agora eu falei de uma coisa muito grandiosa, realmente um evento. Porém, vamos pensar numa situação do nosso dia a dia, tá? Onde esses bloqueios acontecem. Imagine você aos 30 e poucos anos e eu viro para você e falo assim, olha, você é burra. Olha como é que você fez isso daqui. Nossa, você não sabe fazer isso? Nossa, não é possível que você não sabe. Como você receberia esse tipo de xingamento, de crítica? Provavelmente você falaria, opa, quem é você me chama de burra, né? Eu tenho conhecimento que eu aprendi muitas coisas na minha vida. Eu sou plenamente capaz de ter qualquer aprendizagem. Eu tenho essa habilidade de aprender aquilo que eu quero aprender. Ótimo. Agora, imagine essas mesmas palavras sendo dita a uma criança de 4 anos de idade. Quais os filtros que ela tem? Quais as vivências de aprendizagem que ela tem para falar assim, não, eu sou, olha quantas coisas eu já aprendi. Se isso não vier, essa autoafirmação e essa afirmação das autoridades na vida dela, que é pai, mãe, isso sim gera bloqueios. E aí eu entro aqui. Quem são os geradores dos bloqueios emocionais? Não são coisas. E de repente eu me deparei ali com aquele carro e eu fui bloqueada emocionalmente. Não, quem bloqueia são pessoas.
E essas pessoas não são qualquer pessoas, não são as pessoas que estão mais distantes de nós, tá? É as pessoas que nos bloqueiam emocionalmente, ou seja, que ocasionam, tá? Esses traumas emocionais são as pessoas que são autoridade na nossa vida. E isso a gente se traduz aqui, olha, pai, mãe, professor, principalmente ali até a quarta série, que é aquela fase que a criança, ela tá aprendendo a ler, né? E eu falo, na escola a gente é avaliado em tão poucas habilidades, em tão poucos níveis de aprendizado, são tantos tipos de aprendizados que a gente tem, e são poucas as escolas hoje, né, que oferecem, por exemplo, habilidades com computação, com a tecnologia, robótica, outros com a questão de cozinhar. E essa inteligência de lidar com pessoas, nas escolas isso nem sequer é avaliado, nem sequer. E aí você tem uma habilidade para ser testada para todos, e de repente você não é bom com a leitura. E aí você vai e tenta, e de repente um coleguinha começa a rir de você. De repente o outro já tá rindo e já tá falando de você. E isso, para uma criança, isso forma ali um bloqueio emocional. Opa, quando eu me levanto e leio, eu me exponho. E ao me expor, as pessoas riem de mim. Isso não é bom. Essa é a mensagem formada ali. E aí a pessoa cresce, o sonho da vida dela é ser um palestrante. Um palestrante que vai ajudar muitas pessoas, que vai impactar vidas, que vai motivar as pessoas. E de repente ela pega o microfone e não vai. Não vai. Por quê? Aquele caminho neural dela foi bloqueado. Ela entendeu aquilo ali como algo negativo. Toda vez, né? E aí a generalização é um outro meio, né, do nosso cérebro funcionar. Boa noite, pessoal tá chegando aí, doutora Nádia, Janaína, não, como é que é? A Jane, Rafa, Elis, Rafaela, ótimo, gente. Boa noite pra vocês, tá? Voltando aqui, olha, a gente, então, o cérebro entendeu que quando eu me exponho às pessoas para falar publicamente, isso é algo ruim. Algo vai me acontecer muito ruim. E de repente, toda vez que essa criança, adolescente, adulta, pega para apresentar um trabalho, não vai. Pega para poder apresentar, gente, trabalho de conclusão de curso. A gente vê homens feitos, barbados, e eu não sei falar em público, eu não dou conta. São bloqueios ocasionados na fase de aprendizagem. Nessa primeira infância, onde a gente está aprendendo. Vejam então, gente, a gente viu aqui, olha, pais, professores, aquelas, por exemplo, se eu fui criada por uma tia, pessoas que tiveram autoridade sobre a minha vida. Por quê? Tudo que essas pessoas falam, tá? Tudo que essas pessoas falam, principalmente ao meu respeito, isso tem muita validação para mim. Eu, quanto criança, eu estou aprendendo e estou construindo a minha identidade. Quem eu sou, né? Eu falo que a nossa vida é feita por ciclos, tá? Estudos comprovam isso. Até os 7 anos, a criança ela vai sugar tudo que você falar com ela. Até os 7 anos de idade, a gente que é pai, mãe, a gente precisa redobrar, triplicar a nossa atenção, o nosso cuidado com a palavra que sai da nossa boca. A Bíblia, tá? Ela traz várias orientações a respeito daquilo que a gente fala, o poder da palavra.
E tem um versículo que fala assim, na nossa língua, ela tem o poder de gerar vida e gerar morte, bênção e maldição. O que é que tem saído da minha boca quando eu falo com os meus filhos? Eu estou criando ali, nesse processo de aprendizagem dele, caminhos neurais, que eu posso bloquear o meu filho em diversas coisas. Agora eu falo assim, meu Deus, eu que sou pai, eu que sou mãe, eu vou puxar os meus cabelos agora, porque como é que, bloqueei meu filho, e aí? O que fazer? Na verdade, ele precisa se desbloquear. Porém, existe uma questão. Quando a gente busca pelo conhecimento de algo, aquilo ali nos liberta de muitas coisas, tá? O conhecimento é essa palavra-chave que vai modificar. Por quê? Se eu conheço, olha, não existe um resultado bloqueado. Eu coloquei esse post com essa frase. Existe apenas o quê? Caminhos. Não significa, né, na ilustração aqui, que eu não vou chegar em Ipatinga saindo de Belo Horizonte. Significa que eu vou ter que procurar outros meios, outras estradas que me leve a Ipatinga, se aquela estrada ali está interditada, se está bloqueada. E aí, onde entra a questão do desbloqueio? O que seria esse desbloqueio emocional, tá? Uma palavra-chave aqui para resolver esse assunto seria a palavra ressignificar. O que seria isso? Seria dar novos significados aos fatos que já aconteceram. Seria, na prática, eu vi na BR-381 e ao invés de rodar 3 horas de estrada de terra, eu construísse ali um pequeno desvio, conseguisse tirar ali, né, um pouco daquela terra que derramou sobre a estrada e construísse ali, logo ali em volta, um desvio. Isso é o desbloqueio, tá? É o ressignificar, é dar uma nova visão. Eu falo que é você tirar os seus óculos de quem passou por aquele evento traumático, né? Aquele impacto emocional que você teve, que te trouxe essa ferida, tá? E você pegar um outro óculos e como que visse de fora aquela situação. Isso é o primeiro passo para se ressignificar um evento traumático. Agora, existem outros, né, conhecimentos, ferramentas validadas que a gente aplica para fazer isso. Mas basicamente isso, para a gente entender aqui na nossa ilustração, seria, olha, eu não preciso de passar no meio da terra toda vez que eu for para Ipatinga. Eu posso muito bem criar um novo caminho ali, olha, do lado. Para que toda vez que eu vá, eu não tenha que parar no meio do caminho e voltar. Agora, gente, os bloqueios emocionais, eles estão no nosso inconsciente, subconsciente. E como que a gente descobre, eu tenho ou não tenho bloqueio emocional? Todo mundo tem. Todo mundo tem algum e em níveis, tá ok? E como a gente começa a perceber? Eu, no meu modo racional, tá? A gente fala sobre a mente racional e a mente emocional. A mente emocional, ela é responsável por 87%, tá? Das nossas ações. Ou seja, 87% das nossas ações, coisas que nós realmente conseguimos fazer, é de responsabilidade desse sistema nosso emocional, né? E apenas 13% é da parte racional. Então, como que a gente percebe esses bloqueios?
eu preciso, para minha saúde, eu preciso verificar a minha alimentação. Então, eu vou à nutricionista, eu adquiro conhecimento, lembra lá do conhecimento? Eu adquiro conhecimento, olha, eu faço o planejamento, meu plano alimentar, ótimo, vou lá, faço a compra e chega, preparo tudo certinho. Eu tiro todos os alimentos que eu não posso de casa, só que de repente, no almoço, eu posso comer tal refeição. E daquilo, eu quero comer um prato, 2 pratos, 3 pratos e parece que eu não me sacio. Opa, peraí. A minha mente racional verificou tudo, eu adquiri conhecimento, eu estou decidida a perder peso, eu procurei ajuda, eu fui no nutricionista, ele preparou o que de fato eu precisava comer, eu sei que se eu me alimentar disso daqui, olha, alguns dias eu já adquiri ali, o meu objetivo eu já alcancei, e aí eu começo a ter compulsão, aí opa, peraí, alguma coisa tá errado. E aí, algumas pessoas já conhecem esse termo, né? É o comer, é a fome emocional. A fome emocional. E isso eu tô citando apenas um exemplo. No âmbito profissional, por exemplo, olha, eu tô sempre aqui nessa empresa, porém eu nunca, olha a generalização, eu nunca consigo subir de cargo, eu nunca consigo passar na prova ou me capacitar o suficiente. E existem algumas coisas que são naturais pra gente detectar alguns bloqueios, né? E elas estão relacionadas a algumas crenças que a gente alimenta. Como, por exemplo, eu não sou boa o suficiente. Eu nunca vou estar boa o suficiente. Eu sonho, por exemplo, em ser uma palestrante, em modificar vidas e impactar pessoas, só que eu preciso fazer um curso a mais. Não, na hora que eu fizer aquela qualificação com aquela palestrante que é top, aí eu vou estar preparada para subir num palco e falar para muita gente. Aí eu vou lá e faço o curso. Não, mas peraí, faltou o conhecimento da área técnica, de como que eu vou distribuir aqui a palestra. Entendem? Nunca tá bom o suficiente para começar. Eu não tô anulando a importância da qualificação para fazer algo. Porém, isso é parte do processo. O aprendizado, ele pode vir junto do processo. Outra coisa aqui, ó, até anotei para não perder. Eu não sou tão inteligente. A comparação, gente, é uma das coisas que também vai indicar que você tem bloqueios emocionais. E quando eu falo assim, gente, geralmente eles são de alguma crença limitante quanto às suas habilidades capacitantes, né? São as crenças da sua capacidade. Eu não consigo fazer isso. Eu não sou boa o suficiente para isso. E eu nunca sou boa. O outro é. Não, mas aquela minha colega ali, olha como é que ela fala bem. Olha como é que ela se expressa. Ela seria uma boa palestrante. Não, mas pra mim isso não serve. Eu acho que isso aí não é pra mim. Isso é um reflexo onde a gente pode detectar tipos de bloqueios emocionais também, tá? Uma outra aqui, olha. Eu não sou boa com relacionamentos. Eu sou bom demais para produzir. Entendo tudo de tecnologia, mas me pedir para aparecer na frente da câmera, nem pensar. Olha, eu sou boa demais com máquina, mas quando é para lidar com pessoa, com gente, sinais de bloqueios emocionais. E tem uma outra coisa, a insegurança, tá? É outro ponto. O medo de não agradar, que é essa necessidade de ter sempre a aprovação do outro para poder realizar aqueles meus projetos.
Eu tenho uma visão, ó, eu quero fazer isso, olha, eu acho que vai ser bom eu fazer isso. Mas eu não consigo ir lá e fazer sem que outro bata aqui nas minhas costas e fale assim, vai lá e faz, nossa, isso é bom mesmo. Parece que eu tenho sempre a necessidade que o outro tome ali, que fale, olha, isso é bom, você pode ir lá, pode fazer. Né? A necessidade de ser aprovado o tempo todo. Isso é indicação de ter bloqueios. Tá, Camila, e aí? E aí, como é que eu faço então? Primeiro, existem profissionais que têm a qualificação necessária, o conhecimento necessário para fazer isso de uma forma muito mais rápida. E eu falo, gente, que ferramenta é assim. Você pode se desbloquear. Pode, desde que você adquira o conhecimento necessário para isso, tá? Agora, as ferramentas que já são estudadas, validadas, elas são, imagina você em casa, seu armário lá, a chave que tem a boca Phillips, né, aquela cruzadinha assim, ela tá frouxa. Aí você pega a faca, sabe aquelas faquinhas com a ponta redonda assim, de pão? Você pega ela assim e vai apertar. Você aperta, mas daqui a pouco o trem tá frouxo de novo. Por quê? Não teve o encaixe necessário para você firmar bem a chave ali para rodar aquele parafuso. A ferramenta, ela é essa chave Phillips para o parafuso Phillips. Então, quando a gente fala assim, olha, você pode se desbloquear, e pode, por esse mesmo processo de ressignificação dos fatos, dos eventos traumáticos. Agora, se você tiver a ajuda de um profissional, isso ocorre de uma maneira muito mais fácil. Por quê? Porque é necessário a gente achar a raiz do problema. Qual foi o evento traumático? E muitas das vezes a pessoa nem se lembra. Ela consegue detectar aí, olha, eu tenho isso daí, olha, eu sempre fico me comparando com as pessoas. Parece que eu nunca consigo fazer as coisas sozinha, parece que eu preciso da aprovação do outro. Porém, ela dificilmente vai se lembrar. Ah, eu faço isso porque quando eu tinha tantos anos, eu passei por aquela situação e que eu me senti dessa forma. Então, desmistificando essa questão de evento traumático, né? Não é às vezes algo tão grandioso assim, porque cada um tem a sua interpretação dos fatos, né? A gente vê mesmo, olha, irmãos gêmeos, e eu gosto de citar essa pesquisa, porque foi digno de pesquisa isso. O pai, ele era do tráfico, desculpa, gente, falei errado, do tráfico e bandido da alta, e eles tiveram a família, vários filhos, só que tinha 2 que eram gêmeos, e eles cresceram naquele meio, e um foi preso, tá, porque estava envolvido também, se tornou chefe ali, e o outro, ele se tornou gerente de uma multinacional. E o pessoal achou isso aí, poxa vida, a pessoa foi criada na mesma casa, mesma educação, como se diz, não tem muita coisa que diferir, né? Do tipo de tratamento, o que seria, o que ocasionou isso? Então eles foram perguntar para eles. E aí ele chegou lá, o que tinha sido preso, né? E falou assim, olha, a que você atribui de hoje você ser um homem que está aqui preso? Aí ele falou assim, não, cara, você não conhece meu pai. O meu pai, ele chegava, ele batia na minha mãe. Eu só lembro do meu pai com aquelas metralhadoras aqui assim, no calção. E o nosso convívio era assim. E o que você esperava de mim? E aí eles, até aí tudo bem, então vamos no outro para ver. E chegou pro outro irmão e falou assim, a que você atribui hoje
você ser um gerente, você ter estudado, vindo de onde você veio, você é um gerente de uma multinacional. A que você atribui isso? E ele virou e falou assim, cara, você não conheceu meu pai. Eu sempre via ele assim, ó, com a metralhadora assim, ele agredia a minha mãe, e quando eu vi aquilo, eu falei que nunca mais eu queria aquilo pra minha vida. Então a primeira, eu virava à noite, porque tinha dia que não dava pra estudar, eu virava à noite estudando, e eu falei pra mim que eu não queria aquela vida. Então vocês vejam, o mesmo evento, a mesma cultura, a mesma criação, e duas interpretações completamente diferentes. Então, hoje quando você fala assim, ah, Camila, mas fazer uma atividade física é algo tão simples. Sim, para você pode ser simples, mas para o outro não. Então, isso, gente, esse tipo de conhecimento gera na gente um senso de empatia, tá? Não empatia no sentido que é falado. É você se colocar no lugar do outro. Essa, para mim, não é a melhor definição de empatia. Porque quando você se coloca no lugar do outro, é você, com as suas interpretações, como a gente fala, se eu estivesse no lugar dela, eu não faria isso. Não é assim que a gente fala? A gente se compara. Ah, se fosse meu filho, eu não faria isso. Ah, nossa, se fosse eu na situação dela, eu não reagiria assim. Exatamente isso. Se fosse você, com seus filtros, as suas interpretações de vida, suas nuances, suas vivências, seus valores, certo? Então, a melhor definição para mim de empatia é simplesmente você entender e ter de fato essa percepção que o outro é o outro. Ele tem, tá? As vivências, os valores, os filtros dele, o mapa dele, né? No desenvolvimento humano a gente chama de mapa, que é aquilo que é formado com base nas interpretações dele, né? Então, quando a gente desenvolve tudo isso, tá? Isso vem por base de conhecer, de buscar conhecimento, ok? Então, hoje nós vimos aqui, olha, bloqueios emocionais, o que é, pra gente entender o que são esses caminhos bloqueados, como a gente pode fazer para ressignificar, né? O que seria esse desbloquear, né? É criar novas conexões neurais, porque uma conexão neurada já realizada, gente, ela não se desfaz. É como se, ó, a 381, né, no exemplo aqui, ela tá ali. Ela não vai sair do meu mapa, entende? Ela não vai sair ali da minha rota. O que eu preciso fazer, então? Criar novas trilhas neurais. Novos caminhos que me leve ao destino que eu almejo. Às vezes um grande sonho que você sempre almejou, mas que você sempre trava por alguma questão emocional que você tem. E o ruim dos bloqueios, gente, é que exatamente essas coisas que você tem no coração de realizar, esses sonhos, muitas das vezes eles não são possíveis para você. Porque o seu cérebro só vai até ali. E ele sempre trava. Ele sempre trava. E isso é uma proteção, tá? Pode parecer que é algo ruim, e em suma é. Porém, o primeiro objetivo do cérebro, do nosso sistema, é o quê? É de proteção. É de não levar a gente àquele caminho que eu possa sentir aquilo de novo. Existe caso, gente, que, por exemplo, já vi casos assim, tá? Que as pessoas chegam e elas foram abusadas na infância e elas simplesmente não se lembram mais. E aí elas estão casadas, não conseguem se abrir ao marido, tem sempre aquele bloqueio que ela não sabe de onde vem. Gente, mas eu amo meu marido, eu admiro meu marido,
Como que eu não consigo isso? Como que eu não consigo me abrir para o meu marido? E aí é onde a gente vai verificar, foi isso que aconteceu. E o seu cérebro, para te proteger, acaba te apagando, né? Aquele evento em si, mas aquele caminho neural, ele existe. Então, sempre quando ela chegava, né, próxima a um homem, ela tinha essa dificuldade e conseguiu casar, né? Mas tinha... ela falou assim, olha, eu não conseguia estar bem com o meu marido. E aí vai detectar, era por causa disso. Por causa disso que tinha ocorrido. Então, os bloqueios, gente, ele tem essa nuance, é para nossa proteção. Porém, quando nós somos pequenininhos, realmente a gente precisa de proteção. Se eu fui até ali na escada e eu caí, realmente o meu cérebro é muito bom para mim. Se eu tô chegando ali perto ali da escada e ele me avisa, opa, não é para eu ir, porque eu já caí ali. Porém, quando nós somos adultos, amadurecidos, a gente já tem mais filtros. A gente já tem maturidade, vivência para poder interpretar e escolher aquilo que é bom ou não pra gente. E às vezes isso gera trava